Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Chegamos ao podcast de sexta-feira e continuamos com a Sexta-feira da Santidade. Hoje, falando sobre a santificação espiritual e um povo santo. A santificação espiritual. Já falamos sobre a santificação pessoal. Em termos de moralidade e ética, temos falado sobre solteiros e sobre casados. Mas não podemos ignorar a ênfase bíblica na santificação espiritual. Pessoas que têm bons princípios morais ainda podem ser perdidas eternamente por não se santificarem espiritualmente. Vamos refletir sobre isso hoje. Quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo fez um apelo que ainda vale nos dias de hoje. Ele enfatiza a importância da pureza espiritual. Vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até versículo 1 do capítulo 7. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nestas palavras de Paulo, ele faz citações que vêm do Antigo Testamento, do problema da impureza espiritual do povo naquela época, especialmente o problema da idolatria. E ele faz esse apelo para a purificação de toda impureza, da carne e do espírito. E como já temos falado bastante sobre impureza da carne e a importância de deixar qualquer imoralidade, nesta mensagem vamos enfatizar a santificação espiritual. Como Paulo se baseou num princípio que já vem do Antigo Testamento, da santidade espiritual do povo do Senhor, vamos começar com o exemplo dos patriarcas. Abraão foi chamado quando ele morava além do Eufrates. Os antepassados dos judeus, na época, serviam ídolos. Josué fala sobre isso no apelo que ele faz no final do livro dele, no final da vida dele, Josué capítulo 24, versículo 15. Ele chamou os israelitas e falou para eles que vocês têm que decidir servir ao Senhor, o verdadeiro Deus, ou aos falsos deuses. E ele falou no versículo 15 de Josué 24, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Ele acrescenta no versículo seguinte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, os antepassados, talvez os antepassados do próprio Abraão, serviam falsos deuses, mas Abraão se dedicou ao Senhor e se tornou um grande exemplo de fé, talvez o maior exemplo de fé de todo o Antigo Testamento. Depois continuamos quando chegamos a Jacó. Quando ele voltou para Canaã, depois de 20 anos fora, quis se aproximar de Deus em Betel, que é conhecido como Casa de Deus. Deus mandou lançar fora os ídolos que a família dele havia acumulado e trazido da outra terra. Pode ler sobre isso em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao 4.
O ponto nisso é que para entrar na presença de Deus é necessário se livrar de todos os falsos deuses, de lançar fora todos os ídolos. Agora vamos avançar um pouco mais na história e pensar sobre a nação de Israel. Deus mandou limpar a terra. Quando Moisés deu instruções para o povo sobre como seria ao conquistar a terra prometida, ele falou que Deus mandou limpar a terra, tirar toda a idolatria e não seguir os deuses daqueles povos. Mas o povo não foi obediente. Falhou. Não expulsou totalmente as nações, e Deus deixou essas nações como adversários e laços com as influências negativas dos falsos deuses deles. O livro de Juízes fala sobre isso, especialmente no capítulo 2, versículos 2 e 3 e 20 ao 23. Pode ler como esses povos e as suas falsas religiões foram armadilhas e laços para o povo de Israel. E Juízes capítulo 3 mostra que o resultado foi exatamente isso. O povo de Deus foi corrompido pela influência desses povos pagãos, e assim, com o tempo e gerações passando, idolatria, geração após geração, Deus destruiu o reino de Israel por causa da rebeldia e da impureza espiritual. Vamos ler um pouco do que ele diz em 2 Reis, capítulo 17. Começando no versículo 7, ele disse: Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Quando ele diz isso aconteceu, ele se refere ao castigo do povo de Israel, a destruição de Samaria, por causa desta idolatria. Continuando no versículo 15 do mesmo capítulo, ele continua: Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso, o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. A consequência da rebeldia do povo de Israel foi repetida na história de Judá. Aquela parte do sul que ficou mais 135 anos, mas depois também foi castigado pela Babilônia. Em Jeremias capítulo 22, versículos 7 a 9, ele descreve o mesmo problema do povo de Judá. Jeremias 22, começando no versículo 7, diz: Designarei contra vocês destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. O mau exemplo de Israel nos alerta sobre o perigo da impureza espiritual e da importância da santidade espiritual. Já temos visto um bom exemplo de Abraão e outros patriarcas, péssimos exemplos de Israel e de Judá. Agora vamos pensar sobre o perfeito exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que veio justamente para salvar o mundo,
não encontrou em Israel a mesma idolatria de antes. Depois do cativeiro, parece que o povo parou de praticar, pelo menos em escala nacional, a idolatria. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou outro problema. Divisões religiosas por causa das tradições humanas. E o que Jesus fez? Vamos ler um pouco em Mateus capítulo 15, para ver como Jesus lidou com essas tendências a colocar tradições humanas acima da própria palavra do Senhor. Se tiver a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura aqui em Mateus capítulo 15, começando no versículo 1. Um dos confrontos de Jesus com os religiosos da época. Jesus condenou as tradições humanas que contradiziam a palavra de Deus. Mateus capítulo 15, começando no versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus condenou essas práticas que contradiziam a palavra de Deus, e ele não se juntou a qualquer dessas denominações dos judeus. Ainda assim, ele disse que todas as plantas, as divisões, seitas, denominações que não foram plantadas por Deus, seriam arrancadas. Versículo 13. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Se Jesus falou isso sobre as denominações criadas por homens da sua época, o que ele diria sobre as denominações criadas por homens nos dias de hoje? O que aprendemos para aplicar nos dias de hoje? Deus ainda quer um povo santo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, ele disse: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós devemos olhar para o exemplo de Jesus Cristo para ficar livres das distorções humanas, das tradições e práticas criadas por homens, e buscar a santidade em todas as esferas da nossa vida. Na vida particular, na vida familiar, na vida da igreja, procurando ser de fato um povo santo e dedicado ao Senhor. Quero encerrar a mensagem de hoje com uma pequena leitura que vem de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que eu já li no começo da mensagem de hoje. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora as perguntas bíblicas. A pergunta de ontem. Paulo foi mordido por uma serpente em qual ilha no mar Mediterrâneo? Alternativas: A, Chipre, B, Sicília, C, Malta ou D, Creta. A resposta certa? C, Malta. Encontramos essa história no começo do capítulo 28 do livro de Atos, onde as pessoas ficaram admiradas que nada de mal aconteceu quando Paulo foi mordido, demonstrando que Deus estava protegendo esse servo.
A pergunta de hoje: qual dos seguintes homens não foi um dos primeiros 5 sacerdotes em Israel? Alternativas A, Josué, B, Arão, C, Nadab ou D, Itamar. A resposta no final do próximo episódio. Deus quer um povo santo. Vamos procurar respeitar a vontade dele e nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do espírito, para que nosso Criador e Redentor seja glorificado pela nossa vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.